Atos, capítulo 7, do versículo 54 em diante, diz assim: Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam-se os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, tapavam os ouvidos unânimes e avançaram contra ele. E expulsando da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não condenes por causa deste pecado. E depois disso, ele morreu. Agora, queridos, mais um versículo só. Atos capítulo 1, versículo 10. Nós vamos ler mais esse versículo. Atos capítulo 1, versículo 10. Diz assim: E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que os dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Versículo 11. E disseram: Varões galileus, por que estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto no céu, virá do mesmo modo como viu subir. Amém? Tome o seu lugar, querido. Você crê que o Senhor é real? Por que nós lemos esse versículo também? Porque esse texto que nós lemos fala sobre Estevão. Estevão foi um dos primeiros discípulos a seguir Jesus ali, né? Se nós vermos no capítulo 6 ali, surge uma demanda no meio da igreja. E essa demanda era que algumas viúvas, alguns discípulos chegaram e reclamaram com os apóstolos que algumas viúvas não estavam sendo supridas na sua necessidade. E essas viúvas eram as viúvas dos helenistas. Quem que eram os helenistas? Eram aqueles que criam em Jesus, mas tinham não a cultura judaica, mas eles tinham a cultura grega. Então eles tinham os costumes gregos, falavam a língua grega. Esses eram os helenistas, os cristãos que criam em Jesus. Então eles chegaram nos apóstolos e falaram: olha, nossas viúvas não estão sendo amparadas. No capítulo 6, nós não vamos ler, mas só resumindo essa história. Então, os apóstolos, eles pegam e pela primeira vez eles escolhem alguns homens, discípulos que já estavam caminhando com Jesus e com eles ali para serem os primeiros diáconos. Foi a primeira diaconia montada ali, né? E no capítulo 6, escolhem-se 7 diáconos, e um desses 7, o primeiro a ser escolhido foi Estevão. Para nós falarmos sobre Estevão. E no capítulo 6, Estevão ele é chamado de alguns nomes. No versículo 3, por exemplo, Atos 6:3, quer ver? Nós vamos ler aqui. 6:3, por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, olha só, cheio do Espírito e de sabedoria. Então essa era uma das marcas, um dos atributos que havia dentro de Estevão. No versículo 5 já disse assim: o parecer agradou a todos, então chegaram a Estevão, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Olha só, as características de Estevão. E no versículo 8, Atos 6:8, Estevão cheio de graça e cheio de poder fazia prodígios. Então nós vemos aqui que essa demanda que havia dentro da igreja foi suprida. Estevão e outros 6 homens se levantam, ali é citado o nome desses homens, para cuidar das viúvas. Mas de repente nós vemos esse Estevão que tinha uma missão. A missão dele era cuidar ali para que não faltasse alimento, para que não faltasse amparo para as viúvas. De repente nós pegamos esse mesmo Estevão proclamando a palavra de Deus. Porque se você ver no capítulo 6, é interessante que eu acho que Pedro, se eu não me engano, ele fala, Atos 6:4, quanto a nós nos consagraremos à oração e também ao ministério da palavra. Então ali os apóstolos falam assim: olha, vocês são os diáconos, vocês vão cuidar dessa situação, e nós vamos cuidar de estar em oração e o ministério da palavra.
Ou seja, assim, nós sabemos que esse encargo, né, está sobre os nossos ombros, né? Como foi falado aqui, o anjo da igreja, o encargo maior aqui é sobre o pastor. O pastor Lael ali, né? Temos os pastores que são bênçãos, presbíteros, membros, líderes, mas o maior ele está sobre ele. E os discípulos estavam passando por esse momento. E Estevão cumprindo a sua missão. Mas, de repente, nós vemos Estevão pregando a palavra de Deus. Porque, por mais que a responsabilidade maior nessa casa, como foi dita, são dos pastores, dos líderes dessa casa, o ID, proclamar o evangelho é para todos. Amém? E Estevão entendia isso. E nós vamos para a história que nós lemos agora, do versículo 54 aos 60. Estevão, ele começa a proclamar e contar quem era Jesus. E ele começa desde Abraão lá, dizendo que todo o evangelho, tudo aquilo que a lei de Moisés havia ensinado, estava apontando para Cristo. Porque a verdade é, querido, que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Cristo, para a volta de Cristo. E aqui estava no começo da igreja, os 2 primeiros anos que os discípulos estavam em que Jesus já havia subido aos céus. É colocada ali a diaconia e também começa-se a perseguição da igreja. Nós vemos aqui que no final dessa história, Estevão ele morre. Ele foi o primeiro mártir, a primeira pessoa que foi morta por causa do nome de Jesus. A igreja tinha acabado de sair do forno, né? Estava quentinha ali, curando enfermos, expulsando demônios e principalmente fazendo discípulos. Os salvos estavam se levantando, pessoas estavam sendo libertas porque homens como Estevão começaram a pregar a palavra, homens como Estevão, cheios de fé, cheios de graça, cheios do Espírito, começaram a falar que Jesus, ele era o Filho de Deus, querido. E o tema de hoje que nós vamos trabalhar é o que fazer enquanto eu espero Jesus. Vamos dizer todos juntos? O que fazer enquanto eu espero Jesus. Nós lemos o capítulo 1, que era bem recente, quando Jesus tinha acabado de subir, 2 anos atrás. Os discípulos começam a olhar Jesus subindo e de repente Deus, ele coloca os anjos para falar assim, por que vocês estão olhando para o céu? Da mesma maneira como vocês viram Jesus subir, vocês vão ver ele descendo. E essa promessa, querido, ela está para se cumprir. Em breve Cristo está para voltar. Amém? Em breve voltaremos para casa. Em breve voltaremos para casa. E os discípulos entenderam essa mensagem, querido. Nós precisamos entender essa mensagem esses dias que em breve nós voltaremos para casa. Em breve o nosso Senhor, o nosso amado Jesus voltará. Sabe o que leva homens a se levantarem, homens que só ligavam para si mesmos, para suas próprias vidas e de repente se levantar cheio do Espírito Santo e pregar para 5.000 pessoas e falar do reino de Deus, homens como Pedro? É entender que em breve Cristo voltará. Sabe o que levou o Estevão a se levantar em meio a um ambiente de perseguição? Ninguém queria ouvir falar de Jesus, né? Mas ainda havia alguns sedentos, os religiosos não queriam que falassem mais. Pensaram assim, olha, matamos ele, agora vai tudo se acalmar. Não vão falar mais desse nome. Mas quanto mais a igreja era perseguida, mais se falava do nome de Jesus. Quanto mais a igreja sofria, mais se falava, mais se proclamava o nome de Jesus. E Estevão, ele se levanta no meio desse ambiente, um ambiente de espera. Porque entenda, querido, que assim como nós cremos hoje, os discípulos, mesmo que tinha passado 1, 2 anos, eles viviam cada dia como se Jesus fosse voltar no outro. Tem uma ministração da Fernanda Brum que eu gosto muito, que é vivem-se como se Jesus não fosse voltar. Muito boa. Se você quiser ouvir uma ministração boa sobre a volta de Jesus. E ela fala que como que deve ser o nosso estilo de vida enquanto Jesus está para voltar. E nós vamos falar um pouco sobre isso, querido. O que fazer enquanto nós esperamos o Senhor Jesus? Qual foi o posicionamento que Estevão teve naquela época, enquanto ele estava esperando aquela promessa se cumprir? Qual é o posicionamento que nós estamos tendo no Senhor, enquanto esperamos essa promessa do Senhor? A maior promessa de todos, queridos, é a promessa da volta de Cristo. Depois vem a salvação e várias outras promessas, mas essa é a maior. Sabermos que nós somos peregrinos nessa terra.
sabermos que nós vivemos aqui, mas o céu é o nosso lar, o céu é a nossa morada. E essa palavra, querido, Estevão entendeu isso. E uma coisa que eu tenho aprendido é que tudo aquilo que nós entendemos, nós desfrutamos. Quer desfrutar de algumas coisas em Deus? Então peça a Deus entendimento. Que quanto mais entendimento nós tivermos, mais nós vamos desfrutar de quem Deus é. Você crê nisso? Queridos, eu creio muito nisso. E o versículo 55, Atos 7, vamos voltar para a história ali. Versículo 55 diz assim. Vamos ler o 54 também. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam-se os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus. O primeiro ponto, querido, importante de o que fazer enquanto eu espero Jesus é ser cheio do Espírito Santo. Diga assim, cheio do Espírito Santo. Querido, nós estamos vivendo dias muito difíceis, onde o amor tem se esfriado, onde o prazer, o desejo pelas coisas de Deus. Esses dias nós passamos numa feira que tem lá em Rolândia, todo sábado tem Feira da Lua, e um vendendo, o outro comprando, né? E criança correndo, aquela alegria, e negociações sendo feitas, né? Eu gosto muito de feira, falo para a Vitória, eu gosto de ver artesanato, comer uma pastel de feira, muito bom. E havia ali um homem, que é um senhor bem conhecido, que ele é da IPI de Rolândia, né? É bem conhecido, mas eu sempre esqueço o nome dele, né? É que a memória é ruim. E ele estava ali com o seu microfone. Pelo menos 1 a 2 vezes por mês ele vem ali. Ele pega o microfone, põe na caixinha, e há anos ele faz isso. E ele começa a falar de Jesus. Que Jesus vai voltar, que Jesus está às portas, que ainda há tempo de crer em Jesus. Gente, isso, o que faz uma pessoa se levantar e fazer isso? É ser cheio do Espírito Santo. Os dias que a igreja tem vivido e que ela viverá daqui para frente vão ser dias onde não basta apenas crer no Espírito Santo, não basta apenas tomar pequenas porções ou ter uma experiência com Deus, não vai ser o suficiente, querido. Porque senão nós nos tornamos cristãos saudosistas, sabe? Eu conheci uma pessoa que é uma bênção, uma pessoa querida, mas ela sempre contava só um testemunho, sempre o mesmo, porque era tudo que ela tinha vivido em Deus. Isso é importante, mas é preocupante, porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós sempre estamos vivendo novidades de Deus, nós sempre estamos caminhando com o Senhor, ouvindo a voz do Senhor e principalmente fazendo a vontade do Senhor. Sabe o que Estevão estava fazendo ali? A responsabilidade maior de pregar o evangelho era dos discípulos, e Pedro tinha falado isso, olha, nós queremos ter mais tempo para a oração e para proclamar o evangelho. E Estevão sabia desse assunto aqui, sabia dessa conversa, porque ele estava nessa reunião, mas ele entendia que o ID estava sobre os seus ombros, querido. Há um chamado sobre os meus e sobre os seus ombros esses dias. Há um desafio para nós vivermos Jesus como se ele fosse voltar amanhã. Porque Jesus pode voltar amanhã. Ele pode, Ele está às portas. A cada dia que se passa, a cada promessa que nós vemos na Bíblia se cumprindo, a volta de Cristo está mais perto. E como nós vamos esperar Jesus? Não tem como nós vivermos essa terra, querido, sem a presença do Espírito Santo. Um dia, querido, a presença dele não vai estar mais sobre a terra, vai ser retirada da terra. E esse dia vai ser temível na terra, querido. Porque o Espírito Santo é quem nos convence dos nossos pecados, nos leva ao arrependimento. O Espírito Santo é que nos ensina a orar. Sabia que nós só sabemos orar porque temos a presença do Espírito Santo? Porque senão nem se relacionar com o nosso Deus nós conseguiríamos direito. O Espírito Santo, querido, nos leva a fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que todos, quando a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crescem, não perecessem, mas tivessem a vida eterna. O desejo do Pai é que todos os seus filhos se reconciliem com Ele.
Mas para isso, querido, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Estevão entendia ali que ele estava esperando a volta de Jesus. Ele entendia que a responsabilidade maior estava sobre os ombros dos apóstolos, mas ele não deixou de proclamar o Evangelho, não deixou de falar de Jesus. E ele só conseguiu fazer isso, querido, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Uma porção do Espírito Santo, querido, apenas, uma experiência com Deus apenas não vai ser o suficiente para nós caminharmos e fazer a vontade de Deus nesses dias. Nós temos que viver, querido, transbordados. Existe aquela dinâmica do copo, que nós fazemos muito com os adolescentes, com as crianças, né? Até com os jovens, quando se tem um copo pela metade, e aí, como que ele está? Alguns falam, está meio vazio, outros, não, está pela metade, está meio cheio. Mas a verdade é que o Senhor nos chamou para sermos transbordantes. Como se eu pegasse essa jarra e ela enchesse, transbordasse. O desejo do Senhor sempre foi que a presença do seu Espírito transbordasse dentro de nós. Que quanto mais o Senhor nos transbordar, mais Ele vai nos limpar e mais nós faremos a vontade dEle. Entenda, querido, que o que levou Estevão a se levantar naquele dia e começar a falar do Evangelho com tanto poder, com tanta fé, né? Os atributos dele, cheio de fé, sabedoria, graça, poder, só pode ter sido o Espírito Santo. Entenda que pelas nossas forças, pela sua e pela minha força, nós não conseguimos, mas o Espírito Santo pode nos levar mais longe nessa caminhada. Como você tem esperado a volta de Jesus? Estevão apenas não fez o que os homens pediram para ele fazer. Ele fez o que o Espírito Santo queria que ele fizesse. Ele fez a vontade de Deus naqueles dias. Isso levou ele à morte. Mas ele amou Jesus até o último dia de vida. Ame Jesus nesses dias, querido. Deixe o Espírito Santo te transbordar. Porque é interessante que no versículo 55, você está entendendo, querido? Amém? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. O segundo ponto importante que eu gostaria de destacar, querido. O que fazer enquanto eu espero Jesus? Manter os olhos fixos no Filho. Diga assim, manter os olhos fixos no Filho. Eu fui pesquisar o significado dessa palavra que é dita ali, fitou, né? Fitou. Fala de olhar firmemente, olhar fixamente para algo. Então, enquanto Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia fala que ele olhou fixamente e firmemente para Jesus. Olha só, o que fazer enquanto eu espero Jesus? Estevão lhe tomou uma decisão, ele proclamou o Evangelho, e proclamar o Evangelho é fazer a vontade de Deus, e isso houve consequências para ele, e essas consequências, ela fez com que Estevão olhasse mais ainda firmemente para Jesus. Olhe firmemente para Jesus nesses dias, querido. Como você tem esperado a volta de Jesus? Porque se nós perguntarmos aqui quantos creem que Jesus é real, até mesmo na rua, muitas pessoas, a maioria vai dizer que sim. Em um país onde as pesquisas, né, determinam que 75% é cristão. Se falar que Jesus vai voltar, eu acredito que pelo menos uns 60%, 65% também vão falar que creem. Mas o que estamos fazendo como igreja, como filhos, como discípulos? Como temos esperado a volta de Jesus? Porque Estevão, ele fitou os olhos firmemente no Filho. Sabe que o que é interessante? Que quando nós começamos a olhar firmemente para o Filho de Deus, para Jesus, nós começamos a ter uma revelação do coração do Pai. É muito bacana isso, né? No versículo 55, ele deixa bem claro, ó, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Quando nós começamos a olhar firmemente para o Senhor, a revelação da vontade, do coração do Pai, ela começa a se tornar real em nossas vidas, querido.
Sabe qual é o desejo do Pai para esses dias? É que nós venhamos esperar pela volta do seu Filho, firmemente olhando para Ele, olhando firmemente para Jesus, porque, querido, seria compreensível como seres humanos se Estevão olhasse para os homens naquele momento, levasse a primeira pedrada e falasse: quer saber de uma coisa? Eu vou parar de pregar para esse povo. Eu estou falando sobre salvação, eles estavam perdidos, estão perdidos como eu estava, e eles não querem, eu vou parar de falar de Jesus. Quem sabe as pedradas param. Eu vou parar de falar. Mas Estevão, ele não estava olhando para as circunstâncias humanas, ele não estava olhando para como estava o coração do povo naquele momento, ele estava olhando firmemente para Jesus. Olhar firmemente para Jesus nesses dias, querido, nos fará ter uma revelação do Pai, porque ali deixa bem claro nesse texto, ele viu a glória de Deus, e que Jesus estava à sua direita. Ele teve uma revelação, querido, ali, uma visão da presença do Senhor e de Cristo ao lado direito de Deus. Quantas vezes nós falamos: Senhor, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te conhecer, eu quero ter experiências com o Senhor, Deus, eu quero te ver, eu quero ouvir a tua voz. Então olhe firmemente para Jesus nesses dias, querido. Olhe firmemente, não desvie o seu olhar de Jesus nesses dias, porque Estevão estava em um ambiente onde ele não queriam ouvi-lo, um ambiente onde ele estava vendo para que estava caminhando. Esse ambiente era um ambiente de morte, mas ele não deixou de olhar para Jesus. Enquanto ele esperava a volta de Jesus, ele não deixou de olhar firmemente para Jesus. Esse olhar firmemente fala de uma caminhada aonde eu sei o que é mais importante nessa caminhada. E o mais importante nesses dias é Cristo, querido. O mais importante sempre será o Senhor Jesus. Muitas vezes o nosso olhar, ele tem a tendência de olhar para essa terra, e está tudo bem, mas quando nós olhamos muito para essa terra e se esquecemos de olhar firmemente para Jesus, nós esquecemos do que verdadeiramente importa, uma vida de eternidade com Ele. Nós esquecemos que essa terra, ela passará, mas as palavras do Senhor não passarão. Elas são eternas e duram para sempre. Sabe qual que era o papo de Estevão naquele dia? Era: olha, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E Estevão pregando, falando sobre Jesus e falando que Cristo poderia levar aqueles homens a se reconciliar com Deus. Porém, as pedras vinham. E Estevão ali de joelhos gritando, e as pedras continuavam, mas Estevão estava olhando firmemente para Jesus. Não pare de olhar para Jesus nem um segundo sequer, querido. Não se distraia, né? Quando nós chegamos aqui à igreja, eu sempre olho para o telão, sempre tem umas mensagens ali, né? Muito bacana. Não se distraia, né? Desligue o seu telefone, e a gente vai tentando entrar nisso daqui. Na verdade, essa deve ser a nossa semana, né? Durante a semana toda, não se distraia, olhe para Jesus, olhe para Cristo, olhe para o Senhor nesses dias, querido. Não deixe que as distrações venham te deixar de olhar firmemente para o Senhor. E é interessante que a história continua, e no versículo 55, ele fitou os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. 56, então disse: eis que vejo os céus abertos e os filhos do homem à direita de Deus. Agora vamos ler o versículo 58. E expulsando da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, querido: o que fazer enquanto eu espero Jesus? E um ponto que eu gostaria de destacar, querido, é que havia um jovem aqui. Esse versículo 58 fala que havia um jovem chamado Saulo, que depois se tornou um dos maiores pregadores que a terra já viu naqueles dias. Saulo,
que depois teve o seu nome mudado para Paulo. Sabe o que é interessante? Que naquele dia, Estevão estava pregando e Saulo estava lá também. Ele estava pregando o evangelho de arrependimento e Saulo estava lá. Saulo também não ouviu, mas Estevão continuou falando da palavra do Senhor. Saulo não deu atenção também. A Bíblia fala no versículo 57, taparam-se os ouvidos unânimes, ou seja, todos taparam os ouvidos. Todos, até Saulo. E Estevão estavam proclamando o evangelho. Porque ele entendia que se alguém cresce, poderia ter a sua vida mudada. Se alguém cresce naquele dia, poderia viver uma vida de eternidade com Deus. Sabe, querido, não se trata de se as pessoas vão ouvir nesses dias ou não. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que enquanto eu espero Jesus, eu tenho que deixar uma marca nessa geração. Amém? Eu escutei um pastor falar algo uma vez que me chamou muita atenção, e todas as vezes que tem algum velório, eu começo a perceber esse ambiente também, porque me marcou muito essa ministração. E ele fala assim, se você morresse hoje, o que falariam no seu velório? Né? Então, sempre quando eu vou em algum velório, apesar de não gostar, né, ser um ambiente que a gente não gosta de estar muito, mas sempre quando eu vou em algum velório, eu procuro ouvir sobre qual que é a marca que aquela pessoa deixou durante a vida. Sabe qual que é a maior marca que eu e você podemos deixar, querido? Não é de um coração bom, de ser uma pessoa boa, mas são as marcas de Cristo. Porque se nós vivermos a nossa vida toda nessa terra e não deixarmos as marcas de Cristo dentro de corações, que vai levar pessoas a serem salvas, a se arrependerem, nós falhamos na nossa missão nessa terra. Sabe que Estevão entendia isso, querido? Nós tivemos o caso de um rapaz que faleceu quando nós pastoreávamos Castro, e nós estávamos viajando muito longe, e não dava para voltar. Mas quando nós retornamos de viagem, durante a semana, alguns membros da igreja nos procuraram falando sobre algumas coisas que algumas pessoas apareceram no velório e começaram a falar. Olha, aquele rapaz uma vez falou de Jesus para mim, sabe? Ele falou de Jesus para mim e aquilo me tocou. Nossa, eu vim aqui porque esse rapaz me convidava tanto para vir a essa igreja, eu nunca vi, mas ele só falava de Jesus, de Jesus, de Jesus. E uma história que chamou muita atenção foi de um rapaz que apareceu lá e ele falou assim, olha, eu estou aqui para dizer que eu creio em Jesus, na verdade sempre criei, eu estou retornando para Jesus, porque todos os dias o Alex ia lá e comia comigo debaixo do viaduto. E ele falava, cara, você precisa voltar para Jesus. Cara, você precisa voltar para Jesus. E eu estou dizendo para vocês que hoje eu estou voltando para Jesus. E aquela história me comoveu bastante, né? Não consegui achar aquele rapaz, saber para onde ele estava, não, né? Porque eu não estava lá na hora. Mas houve marcas deixadas ali em vidas. E a maior marca não foi que ele era um bom trabalhador, um bom filho, um bom amigo. A maior marca foi que ele deixou marcas de Cristo dentro de corações. Sabe, querido, se nós vivermos essa terra e formos boas pessoas, ter uma boa reputação, mas não deixarmos a marca de Cristo dentro dos nossos corações e dentro de corações de pessoas, nós falhamos na nossa missão. E quando chegarmos diante do reto e justo juiz, o que faremos? O que falaremos para o Pai? Como nós esperamos a volta do seu Filho? Querido, existe uma geração que está sendo marcada nesses dias. Ela está sendo marcada pelo inferno. Ou nós deixamos a marca de Cristo para apagar isso, ou pessoas estão sendo marcadas para viver a eternidade sem Cristo. Ou nós deixamos uma marca nessa história de arrependimento, de perdão, de abrir mão de quem nós somos para viver o que Deus tem para nós. Ou como igreja, nós desperdiçaremos os melhores dias das nossas vidas. Sabe? Talvez você já falou para o Senhor, como eu falei, Senhor, eu não sei falar. Senhor, perdoar fulano não é para mim.
Deus falar até para aquela pessoa do Senhor, igual Jonas, sabe? Jonas, ele se revolta com Deus, porque Nínive, depois você lê a história de Jonas aqui, que todo mundo já conhece, mas leia. Nínive estava perdida no pecado. Então o Senhor, ele envia Jonas ali para pregar. Mas sabe qual que era a revolta de Jonas? Jonas, ele não queria ir, porque Nínive não queria ouvir. Ele falou: Deus, aquele povo não merece teu perdão. Às vezes nós nos colocamos no lugar de Jonas em algumas situações e perdemos a oportunidade de deixar as marcas de Cristo em pessoas. Jonas, ele queria fazer a sua vontade, porque ele entendia que a vontade dele era o seguinte: ali havia um ambiente que não era favorável para o que Deus queria fazer, mas Deus, ele não precisa de ambiente para fazer nada, querido. Tudo que o Senhor, ele precisa é que nós venhamos crer nele nesses dias e deixar uma marca de eternidade em corações. Sabe qual que é a maior marca que nós podemos deixar? É pessoas falarem assim: olha, um dia eu estava perdido, eu entendi que eu estava sem Jesus, e se eu morresse naquele dia, eu iria para o inferno, mas você me falou do amor do Deus vivo. O que Estevão estava falando aquele dia, querido, ninguém quis ouvir, foi unânime. O ambiente não foi favorável, mas sabe o que Estevão fez? Ele continuou falando do amor de Cristo. E lá na frente nós vemos o próprio Jesus se encontrando com Saulo. E Saulo começa a ter a caminhada de Paulo dali para frente. Mas já havia tido uma oportunidade. Deus é tão misericordioso que para muitos, não vou falar para alguns não, para muitos ele dá mais de uma oportunidade. Saulo teve mais de uma. Teve uma com Estevão, depois o próprio Jesus foi lá, então tá bom. Vamos ver então se você é bom mesmo, Saulo. Às vezes o Senhor faz isso conosco. Por isso que eu gosto quando a Bíblia nos compara como um vaso, querido. Que o que o Senhor está fazendo com a igreja, conosco nesses dias, é nos tratar como um vaso na mão do olheiro. E o olheiro entende do que ele está fazendo. Se precisar quebrar o vaso e refazer todo de novo, ele faz. Sabe, querido, Estevão estava vivendo um tempo em sua vida onde a sua vida, o seu corpo estava morrendo, mas Estevão estava mais vivo do que nunca em Deus. O seu corpo estava definhando ali, a pedrada, literalmente, mas Estevão estava apaixonado pela presença do Senhor, porque só iremos deixar uma marca de Cristo nesses dias se Jesus não for apenas um flerte em nossas vidas. Ele tem que ser um amor para toda a vida, querido. Era assim que Estevão estava esperando a volta de Jesus, como eu e você temos esperado a volta de Jesus nesses dias. E essa história, ela continua, e no versículo 59, diz assim: e enquanto o apedrejaram, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O quarto ponto que eu gostaria de destacar aqui, querido: o que fazer enquanto eu estou esperando Jesus? O que fazer enquanto eu espero Jesus? Nós precisamos ter um posicionamento de oração nesses dias, querido. Nós temos falado e ouvido muito sobre isso, né, aqui na igreja, sobre um posicionamento em Deus. E o posicionamento que Estevão teve foi de oração. As pedras vindo, as pessoas não estavam ouvindo. Ele nem era querido naquele lugar, nem desejado. Queriam matá-lo. O posicionamento de Estevão foi um posicionamento de oração. Oração, querido, não é uma opção para a igreja. Não é uma opção. Ou nós vivemos uma vida de oração constante, falando com Deus, ou nós vamos nos tornar desconectados com Ele. Estevão estava tão conectado com Deus, sabe aquela pessoa que estava tão conectada com Deus, que de repente, pum, pum, as pedras vindo, e ele começa a orar. Olha o que ele fala para Deus: Senhor, recebe o meu espírito. E ajoelhando-se gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. Olha o que o Senhor Estevão estava falando ali: Senhor, por isso não. Porque Estevão sabia que o que condenava eles
Não era simplesmente aquelas pedradas. O que estava condenando eles era não crer em Jesus, que perdoava os seus pecados. Sabia? É isso que estava condenando eles. O que estava condenando eles era não crer em Jesus. Uma vez eu escutei isso. Não podemos crer que o que nos leva para o céu é a nossa bondade. E também não podemos crer que o que nos leva para o inferno é a nossa maldade. A verdade é que Cristo é o direcionador de tudo. O que nos livra de uma vida eterna no inferno é crer em Cristo. Quando nós cremos, querido, aquele dia que nós cremos, a nossa vida mudou. O dia que nós dissemos sim para Ele. E o que nos leva para o céu não é nada que nós venhamos fazer ou dizer, mas é crer no Senhor também. Tudo que Estevão fez, querido, foi crer naquele dia. Ele estava tão conectado com Deus, ele estava tão ansioso esperando a volta de Deus. Eu tenho algumas curiosidades, sabe, de perguntar algumas coisas para Jesus, para alguns homens de Deus, né? Alguns versículos, algumas falas que o Senhor sussurrou em corações, como Paulo quando fala sobre a perda, né? O morrer para mim é lucro, né? Eu tenho algumas curiosidades. Quando eu estava lendo esse texto, eu falei, Senhor, será que foi a lembrança desse dia aqui que Paulo falou isso? Que Estevão estava morrendo e orando para que Deus perdoasse, não levasse em conta aquele pecado. Estevão estava passando por um momento difícil, mas ele entendia que o principal era se posicionar em uma vida de oração, esperando a volta de Cristo. Enquanto tudo acontecia, Estevão orava. Enquanto pessoas tapavam seus ouvidos, Estevão estava orando. Enquanto uma geração não queria saber da presença do Senhor Jesus, Estevão orava por aquela geração. E só consegue fazer isso aquele que verdadeiramente crê que a volta de Cristo está perto. Só consegue fazer isso aquele que verdadeiramente crê que Jesus é real, querido. Às vezes nós falamos santo, eu creio, mas é tão difícil nós viver em cima desse creio, mas é necessário. E a oração pode nos levar a esse lugar. O que houve ali, querido, não foi uma oração bem feita, só uma oração sincera para Deus, mas foi um homem que tinha uma vida de oração, expressando mais um momento com Deus. Sabia? Era um homem cheio do Espírito Santo. E a oração nos leva a ser cheios também. Eu creio, querido, que o Senhor, nesses dias, Ele está desafiando os seus amigos. Há um desafio nessa manhã aqui para mim e para você. A esperar a volta do Senhor, como se Jesus fosse voltar amanhã. Se coloque de pé, querido. Eu quero orar pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Eu creio. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como foi a sua semana. Mas eu sei de uma coisa, querido, que nós cremos, que você crê que o Senhor é real. E em breve Ele voltará, querido. Em breve voltaremos para casa. Mas até esse dia chegar, querido, é muito importante nós entendermos como temos esperado a volta de Jesus. Estevão se encheu do Espírito Santo. Estevão teve um posicionamento de olhar tão firme para Jesus que nada mais importava. Estevão teve a decisão, eu vou marcar a minha geração. E eu vou me posicionar em oração. Você tem a oportunidade de falar com o Senhor. Enquanto eu estava preparando esse sermão, eu estava sentado na loja, pensando em Deus, e o Senhor falou muito ao meu coração, como você tem esperado a volta do meu filho? Porque se você verdadeiramente crê na volta do meu filho, a sua espera tem que ser extraordinária.